Todo profissional da área de saúde tem que atender urgência. Não existe isso. Todo profissional que trabalha com saúde sempre vai ter uma urgência para poder fazer, para atender. E eu queria começar um pouquinho, lembrando a você que está me assistindo, a diferença dos dois termos, urgência e emergência, porque eu utilizei o termo urgência, não é verdade? E aí, urgência é muito comum, porque é tudo aquilo que a pessoa, ou a criança, ou o bebê necessita do meu atendimento, mas que não está colocando em risco de morte, risco da criança correr o risco mesmo de morrer. E a emergência são procedimentos que fazem com que a criança, o bebê que eu tenha que atender, está em risco realmente, correndo o risco da morte chegar para ele. Então, esse procedimento de emergência tem que ser feito a nível hospitalar, mas as urgências não. Mas mesmo assim, existem muitos profissionais que têm receio de atender. A gente sabe que acontece isso, não é verdade? Por exemplo, o fisioterapeuta, ele trabalha com a parte de fisioterapia. Então, ele também vai ter alguma urgência para poder atender. Você que é dentista, com certeza já sofreu de dor nas costas, de tanto fazer atendimento na cadeira, ou já sentiu dor na coluna, dor no pescoço, acorda com aqui travado. Então, são urgências que muitas vezes nós, como dentistas, precisamos procurar os fisioterapeutas. Eu já passei isso muito aqui no meu consultório. E dentista, gente, pelo amor de Deus, todo dentista tem que atender urgência, não tem jeito, porque a gente lida com saúde, a gente lida com o dente. Você já parou para pensar que o dente, ele é um órgão? Ele não pode ser visto somente como uma coisa branca dentro da boca dura. Eu falo muito isso com o meu paciente. Na hora que eu faço a educação para a saúde, eu gosto muito de ensinar as crianças que o dentinho é como se fosse um órgão. E eu falo com as crianças que tem o coração, que tem o fígado, que tem os rins, que o dentinho também é um órgão, porque ele tem um coraçãozinho lá dentro, que é o nervinho, e faz com que o dentinho esteja vivo. Porque quando vem uma cárie, ou quando vem algum traumatismo, pode romper o nervinho, ou a doença cárie chegar e fazer com que o nervinho morra, esse doente vai morrer. Então, ele é como se fosse realmente um órgão vivo na boca. E nós, dentistas, a gente tem sempre que pensar que as urgências, elas podem acontecer para o dentista que atende adulto, por quê? Endodontia. Quantas vezes, né, as pessoas, os adultos, têm dor de dente que dá o famoso canal? E essas pessoas, às vezes, ligam para a gente. Eu não trabalho com endodontia, mas tem colegas que trabalham. E, às vezes, a gente vê que as pessoas têm que sair de alguma festa para atender uma urgência de alguém que está com dor, porque o dente acabou evoluindo para canal. Uma vez eu estava jogando tênis, eu não sei se eu já contei essa história para vocês, mas ela está relacionada muito com o tema de hoje, que são as urgências. E aí eu estava jogando tênis e sem querer, estava jogando com meu esposo, eu bati uma bola e essa raquete bateu no meu dente da frente, gente. Estava jogando no meu prédio. E aí eu dei uma raquetada no meu dente da frente. Eu nunca fiz um canal na minha boca, graças a Deus. Mas, infelizmente, eu me dei uma raquetada. E depois eu fiz um exame, meu esposo me atendeu, lá em casa mesmo, olhou, meu dente ficou doendo durante uma semana, 10 dias, depois parou. E depois de uns 3 meses, eu estava novamente jogando tênis e eu tive uma dor muito forte no meu dente. E como eu sou dentista, né, eu estudei, eu já liguei para o meu esposo falando, Ângelo, pode ligar para o amigo dele, fulano, e avisá-lo que o meu dente deu canal, porque eu estava com uma dor insuportável. E eu já sabia que era uma dor que era para ser atendida numa urgência, que eu precisava realmente tirar o nervo do dente, porque não ia ter outra saída. E aí eu fiquei arrasada, porque eu nunca tinha tido um canal na boca, mas isso acontece, né? Acontece com todo mundo. Enfim, fui atendida na urgência, ele veio, me atendeu com a maior presteza, que é o que a gente tem que fazer, e deu tudo certo. E aí, infelizmente, um dos meus dentinhos da frente, permanentes, são tratados de canal, mas fui muito bem atendido. Outra coisa que pode acontecer também no adulto são fraturas, que às vezes acontece, o adulto tem um acidente, quebra um dente, e são coisas que realmente podem acontecer no nosso consultório, na rotina do dentista que atende adulto. E também abscesso, rosto inchado, ou tirar algum dentinho não, de adulto, um dente permanente mesmo, que possa
está com alguma dor horrorosa e já ter evoluído realmente para que esse dente seja retirado da boca num processo de urgência. E nas crianças não é diferente. E para você que está ouvindo mais um vídeo da Tia Bela, que quer muito te incentivar a fazer atendimento de bebês, você pode realmente colocar isso como certo na sua mente. Você vai receber muitos telefonemas, muitos WhatsApp das mamães, direct no Instagram, no Facebook, pedindo socorro. Porque as crianças estão aí, gente, as crianças são pura emoção, elas correm, elas brincam, elas pulam, eu morro de rir, porque tem algumas mães que falam comigo, nossa, Tia Bela, eu coloquei a capa do Batman e quando eu vi, ele estava em cima da mesa e pulou. Aí me ligam chorando que o menino quebrou o dente e tudo. Então, a gente que trabalha com criança, não tem jeito. A gente não pode ter esse receio. Esse receio vai só atrasar a sua vida. Você precisa entender que a odontopediatria, principalmente a odontopediatria de bebês, ela vai estar recheada de urgências. E você vai se preparar, você vai se tornar um profissional seguro e vai fazer um atendimento com excelência. O melhor atendimento, eu tenho certeza que você vai aprender a fazer e vai se tornar muito reconhecido. E na odontopediatria, a gente também pode ter vários tipos de emergência, não é mesmo? A gente pode ter também uma dor, como eu tive no meu dente permanente, uma dor vinda de, às vezes, uma lesão de cárie que estava mais profunda, que a mamãe deixou passar um certo tempo, não levou no odontopediatra, no dentista que atende criança, e de repente essa criança, esse bebezinho, acorda chorando e a dor não passa. Ou seja, esse bebê está com uma pulpite e ele precisa do atendimento. Outra coisa também é a própria evolução para canal, de crianças que às vezes também já foram atendidas por urgência, já tiveram o dentinho quebrado, o dentinho escureceu, ou não escureceu e de repente evoluiu para uma pulpite. São crianças que realmente vão nos procurar porque elas estão com uma emergência de fazer realmente o canal desse dentinho. Outra coisa, extração também. A criança realmente... Eu atendi, na sexta-feira passada, 2 casos de extração de dentinho de leite, que o dente permanente começou a nascer por trás, aqui embaixo, e o dentinho de leite não tinha caído. E as mães, gente, elas ligam apavoradas. Por quê? Elas veem o dente permanente saindo, o de leite está ali, de pendurado, mas não balança, mas não cai. A criança não deixa mais escovar o dente começa a ficar todo sujo, porque ela tem medo do dente cair, não deixa a mãe escovar e ela também não escova. Aí começa aquele sangramento na gengiva, porque ela não escova. E aí o dente permanente está nascendo em meio àquela sujeira toda, o pai desesperado, a avó querendo pôr um fio dental para puxar na porta, e a mãe liga desesperada. E eu fiz 2 atendimentos sexta-feira. O primeiro atendimento e o último. E os 2 foram, assim, bem difíceis. Porque a criança também, às vezes, no estresse danado, com medo, e a gente precisa realmente saber atender essa emergência, de modo que você consiga tranquilizar os pais, fazer o que tem que ser feito, né? E com tranquilidade, porque os pais confiam muito na gente. E outra coisa também, que é muito comum, que são os traumatismos em bebês, principalmente, porque as crianças correm muito. Eu falo que os bebês de 1 ano, tem bebês que começam a andar com 10 meses, né? Os meus filhos, a Bruna e o Rafael, começaram a andar cedo, antes de 1 ano. E o bebê ainda é muito pequenininho, então nessa fase que o bebezinho ele está ainda perdendo um pouco o equilíbrio, é preciso que a gente tenha muito cuidado com esses bebês. Eu converso muito isso com os pais aqui no consultório. Olha, nessa fase que o bebê está, quando for andar, tenta ficar sempre por perto e tudo, não solta demais não, porque cai, às vezes machuca. Então, o traumatismo nessa idade de bebês, ele é muito comum. Então, segundo um artigo publicado, né, no site da Heavy Odonto, esse artigo se chama Atendimento de Urgência na Clínica Odontopediátrica. Esse artigo, ele mostra uma coisa que eu achei muito interessante, que a maior parte das urgências são em crianças do sexo masculino, como eu falei muito, que os meninos colocam capa e já saem achando que são super-heróis, que vão voar, que vão pular da cadeira. Olha que bacana, sempre eles são crianças do sexo masculino. E o primeiro lugar das urgências na clínica de odontopediatria tem a doença cárie. Está em primeiro lugar. E em segundo lugar, como causa, o traumatismo, que é o que mais vem para você que está doido para entrar nesse nicho da odontologia de bebês. Porque os bebezinhos caem muito, gente.
E existem diversos tipos de traumatismo na odontologia de bebê. Então, a gente tem casos de dentinho que sai na mão, dente que quebra na metade, dente que entra para dentro. Vou contar uns casos para vocês aqui, da minha vivência de consultório. Dente que chega para o lado, dente que desce um pouco mais, dente que não quebra nada, mas quando você tira uma radiografia, as raízes estão todas fraturadas. Então, existem, assim, N casos de traumatismo na odontologia de bebê também. E segundo esse estudo também, à medida que a idade vai aumentando, o traumatismo vai diminuindo, exatamente porque as crianças vão crescendo e elas vão aprendendo a ter mais equilíbrio. Então, gente, pensar em entrar no nicho de odontologia de bebê e ter receio de atender urgências, principalmente de bebês, não casa. Não casa. E eu vou te falar uma coisa, às vezes o seu receio é de um tamanho que se você se prepara, se você pega realmente as dicas que tem que pegar, esse medo fica pequeno. E a gente tem que enfrentar. Como eu disse em um vídeo que eu gravei outro dia, a gente não pode ser odontopediatra e colocar quando alguém liga para sua secretária e falar assim, não, ela atende a partir de 3 anos. Gente, não existe o a partir. A gente atende todas as crianças. Que as crianças precisam de atendimento, a gente tem que atender. Então, a gente tem que saber muito bem que o traumatismo ele faz parte do cotidiano de quem atende criança e principalmente o nicho da odontologia de bebê. Então, o odontopediatra ele tem que estar preparado para atender as urgências nos bebês. E aí eu queria fazer com vocês algumas considerações. Tomar uma aguinha aqui. Bom, e aí a primeira consideração que eu queria fazer, por quê? O odontopediatra que não se prepara, que deixa esse receio vencer, o que vai acontecer com ele, ou que não quer atender essas urgências, eu considerei algumas coisas importantes que eu quero que você pense com a mão no coração se está acontecendo com você, porque isso vai fazer você andar para trás na sua carreira. O seu objetivo de ser reconhecido no atendimento de bebê e querer pegar esse nicho maravilhoso que é a odontologia de bebê. Primeira coisa, quem não se prepara ou não quer atender as urgências em bebês, perde a credibilidade. Por quê? Você imagina uma mãe que traz o bebê na tabela com 6 meses, nasceu o primeiro dentinho, vem aqui na minha clínica, faz uma consulta maravilhosa, eu explico tudo, explico sobre o desenvolvimento orofacial, explico que eu estou aqui fazendo uma consulta que não é só para olhar se o bebê tem cárie, porque isso é uma consulta muito pobre, eu estou aqui para poder acompanhar todo o desenvolvimento da sua criança, facial, orofacial, olhar se está tendo desenvolvimento da fala, crescimento do palato de uma forma harmônica, posicionamento lingual, desenvolvimento das musculaturas da face. E aí você faz uma consulta que a mãe sai encantada. E ela já te indica no grupo de WhatsApp para todas as mães da escola que foi numa consulta maravilhosa com a tia Bela. E aí passam-se 2 meses. E esse bebê dela que tinha, então, como eu falei, 6 meses, está com 8 meses, já tem ali, vamos supor, 4 dentinhos, e essa mãe está no aniversário, o bebê cai e o dente some. E ela me liga. Aí ela me telefona e fala comigo, nossa, tia Bela, o dente entrou para dentro e tudo, e meu coração palpita, e eu viro para ela e falo, olha, deixa eu te contar, é porque urgência nessa idade eu não atendo. Gente, não pode acontecer isso. Por quê? Tudo que eu ganhei de confiança, da credibilidade nela, naquela consulta que eu fiz com ela de bebê, eu vou perder agora. Então, vocês não podem deixar de fazer esse atendimento. Não pode, porque isso aí vai ir muito contra tudo que você construiu com essa mãe. Porque eu falo muito uma coisa que na minha receita que faz parte também do meu protocolo Encantamento Tia Bela. Na minha receita, todas vão o meu telefone celular. E eu ainda falo com as mamães, mamãe, se cair, entre em contato comigo. Mas, ai, tia Bela, se você não estiver aqui em Belo Horizonte, se você não estiver no Brasil, entre em contato comigo pelo WhatsApp, porque de alguma maneira eu vou conseguir algum profissional que faça esse atendimento se eu não puder, mas eu atendo. Então, gente, é uma coisa assim, porque a hora principal que a mãe, que você conquistou na consulta, precisa de você é na hora de uma emergência.
Ela não quer levar o bebê em outra pessoa, ela confia em você. Você que realmente criou aquele vínculo. Você fez o mais difícil, que foi o quê? Estabelecer um vínculo afetivo, um vínculo de confiança com aquela mãe. E quando ela mais precisa, você tem medo, receio, que o bebê é pequeno, o dente, a mãe fala que o dente sumiu dentro da boca, não sabe se saiu, se ele entrou lá para dentro do alvéolo, você tem medo de atender, né? Você sabe tudo que tem que fazer. Porque, tecnicamente, eu tenho certeza que você estuda. Você sabe tudo, mas o receio maior seu talvez não esteja na técnica, talvez esteja na abordagem que você vai ter que ter durante o estresse do atendimento de um bebê que chega, que acabou de sofrer um traumatismo. Para isso, você tem que se preparar. Esse preparo, ele não é técnico, ele é um preparo muito mais psicológico, como um profissional seguro, que sabe o que está fazendo. Sabe, profissional que. Porque quando a gente recebe uma criança nesse estado, a gente sabe o estresse que é, mas eu estou seguro do que eu estou fazendo, e é o principal. Aí eu já vou criar. Eu falei que eu ia falar umas considerações, mas eu preciso contar esse caso para vocês, porque ano passado eu estava viajando para Campos do Jordão, com o meu esposo, o doutor Ângelo, eu fui passar meu aniversário. E foi muito gostoso, que a gente descansou e tudo. E quando eu estava voltando de Campos do Jordão para São Paulo, que a gente alugou um carro, que a gente ia pegar o avião para vir para Belo Horizonte. No meio da estrada, meu WhatsApp começou a chegar um monte de foto. E aí eu ia olhando e passando rápido, eu só vi que era foto de criança e tudo. Falei, nossa, está acontecendo alguma coisa. E aí eu abri o meu celular e fui recebendo. E era foto né, de um paciente meu, todo cheio de sangue. E era muita foto, gente, que acho que os pais desesperam e me mandando foto. E aí, na mesma hora, ela já escreveu um texto enorme para mim. Tia Bela, aconteceu isso agora. Estava descendo numa tirolesa aqui no sítio. A tirolesa tem 2 metros de altura, e o pai estava segurando, mas chegou mais no finalzinho, acabou deixando ele ir sozinho para terminar, e o que foi deixar sozinho, não conseguiu, a criança, né, com 2 anos e 8 meses, não conseguiu apoiar, não tinha força para segurar o próprio peso do corpo, e soltou de uma vez. E aí ele caiu e machucou muito e quebrou, e cortou o queixo, cortou o lábio, e tudo. O que, que a gente faz? Então, assim, nesse momento, eu estava na estrada, então, assim, eu não podia atendê-lo na hora. Mas foi muito importante ela me mandar as fotos, porque eu pude perceber que era um caso que ele precisava ser atendido no hospital. E aí entra aquela coisa de emergência, urgência, e aí eu peguei o telefone na estrada, liguei para ela e falei com ela, olha, ele machucou bastante, eu estou percebendo que está tendo sangramento, pelo que você está falando, contínuo, ele provavelmente vai precisar de levar sutura extraoral, porque ele cortou muito aqui também, cortou aqui. Então, você vai fazer o seguinte, você vai levá-lo para o hospital para fazer o primeiro atendimento, e eu estou indo para Belo Horizonte, e assim que chegar lá, eu vou entrar em contato com você para atender. Então, gente, só essa abordagem que eu tive de ligar para a mãe e acalmá-la e dar para ela o norte para ela procurar alguma coisa, eu tenho certeza, né, isso já, né, já tem quase um ano, eu tenho certeza que essa mãe, ela não me larga mais, enquanto essa criança for criança, ela é minha. Porque na hora que ela mais precisou, eu pude ajudá-la de alguma forma, mesmo que eu não pudesse fazer o atendimento. Então, são considerações que a gente faz muito importantes. E aí ele veio no meu consultório depois, já tinha dado os pontinhos, ele foi no meu consultório, a gente avaliou direitinho, fizemos radiografia dos dentinhos, enfim, tá tudo bem, ele perdeu um dentinho, depois colocou um mantenedor de estético, né, por questões que os pais optaram por colocar, já tem quase um ano, tá tudo bem, tranquilo, e eu não perdi a credibilidade, que era fundamental para aqueles pais. E uma coisa que eu não contei, gente, eles não eram de Belo Horizonte, eles moravam no interior quando ela me ligou. Então, ela levou no hospital, no interior, e depois ela veio para Belo Horizonte, que é a cidade aqui perto. Mas eu achei isso, assim, um caso que eu não poderia deixar de contar, porque eu não estava aqui. Mas, de alguma forma, eu soube acolher e não deixar para lá com medo de atender. E outra coisa também que a gente, para quem não se prepara ou não quer atender essas urgências, perde o respeito dos pais. Nesse sentido, que quando a gente não acolhe a dor do outro, quando a gente não se disponibiliza em ajudar na hora principal, porque eu sou mãe, né? E eu sei o quanto a gente não gosta, como mãe, de ver o nosso filho sofrendo. Então, quando a criança, o bebê, sofre um traumatismo, a gente fica assim, aterrorizado. A gente tem medo da criança não ter mais o dente permanente, a gente tem medo do sangramento não parar, a gente tem medo de ter tido algum afundamento no osso, então a gente fica apavorado. E quando você
não se prontifica a atender e coloca realmente uma objeção de fazer esse atendimento, você perde um pouco o respeito dos pais, que é tão importante. E a outra coisa é que você perde, que eu acho fundamental, você perde a oportunidade de aumentar o seu vínculo. Como eu tive com essas crianças todas, e tenho sempre quando eu atendo as crianças da urgência, porque a gente aumenta o vínculo, a gente se disponibiliza. E vínculo é uma coisa que faz parte também do programa Encantamento Tia Bela, porque o vínculo hoje afetivo que você cria com os pais da criança que você cuida, gente, é fantástico. Isso é algo realmente que vai fazer com que você seja meio que parte da família. Eu me sinto assim. Outro dia uma mãe me marcou no Stories, achei tão bonitinho no Instagram, a mãe marcou lá, olha aí, Tia Bela, e o bebê tava olhando o álbum, tava olhando, olha, e falando, né? Bom, mamãe, papai, aniversário, e aí passou, eu tava no álbum da família, aí ela fala, olha, Tia Bela, e ele fala, Tia Bela, aí ela escreveu para mim, Tia Bela, você está no álbum da família, eu achei isso assim, olha, vou te contar uma coisa, meu coração ardeu de amor, porque se tem algo melhor do que a gente sentir que a gente faz parte da família, eu não sei se tem, porque isso foi maravilhoso para mim. E aí, essas coisas que os pais, a gente tem que entender muito que os pais, eles precisam de nós. A gente tem que entender que os pais precisam de nós o tempo todo. Eu queria contar mais um caso para vocês sobre um feriado que teve aqui. Que a gente está falando de urgência, esses casos vão florear, mas é muito bom para abrir a sua cabeça, para você entender o quanto isso que eu vou falar agora. É uma oportunidade maravilhosa para você ainda aumentar o vínculo e ainda assim, os pais te admirarem realmente e bater o martelo, olha, eu não troco de odontopediatra, porque ela me acudiu, ela soube conduzir uma situação de estresse, onde nós estávamos totalmente desesperados, e ela realmente nos ajudou. Eu queria contar um caso também, que teve um feriado aqui em Belo Horizonte, e eu estava em casa, e estava um feriado com muito sol e tal, e uma mãe, que também eu cuido dessa criança desde 10 meses, me telefonou, e a criança já estava com 3 anos e pouquinho, me ligou desesperada, porque ela estava no clube, e a criança bateu na beirada da piscina e o dente sumiu. E foi muito engraçado, porque essa criança, eu já estava fazendo um controle de traumatismo dela de um dentinho. E ela me ligou desesperada, e ela só falava assim, Tia Bela, não é aquele dente que a gente estava controlando, é o outro que estava ótimo. Então ela estava mais desesperada ainda, porque o que estava bom agora não estava mais na boca. E o que estava escuro, que a gente estava controlando, estava na boca. E ela me ligou desesperada, eu falei, calma, calma, eu vou te atender, não tem problema, eu vou abrir a clínica agora, sobe com ele para lá, para minha clínica. E eles vieram para cá, e era feriado. E então eu tive que vir sozinha, porque meu esposo não estava em casa, estava jogando tênis, enfim. Eu peguei a chave e vim, falei, vou atender. E eu não tinha uma secretária aqui. Então, gente, isso também é uma coisa que às vezes a gente tem objeção de atender urgência no feriado, porque eu não tenho uma estrutura de pessoal, de equipe, né? Que eu, no meu programa de Encantamento Tia Bela, eu falo muito sobre isso, a importância. Mas tem hora que a gente não tem. E aí eu vim para a clínica, cheguei rapidinho, porque eu moro aqui perto, coloquei tudo que eu precisava dentro da minha mesa, arrumei minha bandeja, pensei em tudo que eu ia precisar, e ela chegou. A mãe chegou carregando ele aos gritos, chorando e tudo, e nessa hora, assim, não tem muito aquela coisa, né, tadinha, tá chorando demais. Então a gente tem que ser um pouco efetiva no que a gente vai fazer. Claro que com muito amor, com muito respeito e carinho. E aí ele deitou na cadeira e ele chorava muito, muito mesmo. E eu precisava realmente, porque ele teve um corte no freio labial aqui dentro e estava sangrando muito. E ele ia precisar de sutura, e eu ia ter que dar o ponto nele. E o dentinho dele acabou saindo também. Ela perdeu o dente lá no clube. E estava sangrando muito com um corte bem grande por dentro do freio. E aí eu falei, mamãe, você me ajuda e tudo. E ele veio com a tia, com a madrinha dele. E naquela coisa de segurar e tudo, eu não tinha outra pessoa para pedir. Eu virei para a tia e falei com a tia, tia, você me ajuda? Você vai lavar sua mão? Ali tem um jaleco, você vai vestir aquele jaleco descartável, você vai calçar uma luva e vai me ajudar. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, mas eu não posso ver sangue, eu não aguento. Eu virei para ela e falei assim, mas você vai ter que me ajudar. E aí ela não teve reação, e ela calçou a luva, ela vestiu o jaleco. Quando eu vi, ela estava de touca, toda arrumadinha, segurando o fio, me ajudando com a tesoura e tudo. Enfim, gente, depois chegou a avó, chegou o pai, e depois chegou o meu marido, doutor Anjo. Ele viu na câmera da clínica onde que eu estava, porque eu não atendi o telefone, aí ele veio para cá, para ajudar a gente, mas já tinha até acontecido. E foi muito legal isso,
porque essa madrinha, eu nunca vou esquecer, que ela fala, Tia Bela, eu vou te contar uma coisa, o seu jeito tão proativo naquela hora da emergência, de enxergar que a minha irmã estava segurando a criança, né, o afilhado dela, e que você só tinha eu como auxiliar, e meio que você me obrigou, entre aspas, né, me convocou na marra para me ajudar. Eu nunca podia esperar ajudar numa urgência de uma criança e me senti tão feliz de ter feito isso. Então, gente, eu percebi muito o quanto eu ganhei na confiança dos pais, até por incentivar a madrinha que veio a me dar uma ajuda ali, a segurar as coisas para mim. E isso se chama, é uma coisa que a gente chama de ser proativo, que a gente tem que ter na odontopediatria, ainda mais quem lida com bebê, com criança. Não deu certo uma situação, eu estava sozinha, eu só tinha aquela mulher para me ajudar, era ela que ia me ajudar. E com carinho, com amor, graças a Deus deu tudo certo. Hoje ele já está mais velho, feliz, isso já tem mais ou menos 1 ano e meio, e deu tudo certinho. Eu não poderia deixar de contar esse caso para vocês, né? E aí, uma coisa que eu quero considerar, que eu deixei anotado aqui, muito importante, porque a minha ligação com os pais, de todos os pais que eu me disponibilizo em ajudar, ela fica muito fortalecida. Olha, faz isso, porque a mãe nunca esquece que a tia Bela ajudou naquele momento da urgência. Então, o receio não pode acontecer, né? Porque você vira meio que um salvador da pátria naquela hora. Eles aumentam a confiança, eles falam bem de você, né? Eles respeitam, eles indicam. Eu elenquei algumas coisas também. E eles, uma coisa que eu falo também, esses pais, eles não medem esforços financeiros de pagar uma urgência, porque eles sabem o quanto você está se empenhando em dar o melhor atendimento. E isso é muito importante. E o bebê, gente, lembrando, a criança é tudo para eles. Tudo que eles têm de mais importante é a criança, né? E o bebê é frágil. Então, quando a gente se prepara, quando a gente estuda tecnicamente, que eu sei que você sabe fazer tudo tecnicamente, que está faltando só realmente essas dicas da lida ali, de ser proativo e tudo. Eles se sentem, às vezes, e uma coisa que eu falo, que os pais, às vezes, nas urgências, sentem culpa. A criança que eu estava contando mesmo da tirolesa, né, o pai se sentiu super culpado, e aí você tem naquele momento do estresse todo ali, você ainda tem que ser um pouco psicólogo, porque você tem que acalmar o coração do papai ali, para falar, não, papai, mas isso acontece, você não quis fazer isso, a gente tem que ser, porque sempre tem esse sentimento de culpa, então você tem que acalmar, conversar, avaliar o trauma, traçar rapidamente uma linha, como você vai conduzir aquela urgência, para chegar no objetivo final, que é realmente fazer um bom atendimento com acolhimento, examinar com segurança, com tranquilidade. Isso é importante, os pais perceberem que você é um profissional tranquilo e fazer tudo o que puder, e explicar tudo para os pais, depois do atendimento de urgência, como que vai ser o acompanhamento daquilo que aconteceu, independente da urgência que foi fazer. Uma coisa que eu sempre peço, gente, é para me dar notícia. Olha, mesmo se foi no feriado, no sábado, domingo, amanhã você me dá uma notícia, como que ele tá. Isso é fantástico, porque eu quero saber, eu cuido. Quero saber se a criança está com dor, se melhorou, como que foi, e também o retorno, né? Então, gente, uma mensagem que eu deixo para você, dê mais do que o seu 100% na urgência quando você for solicitado, porque eu tenho certeza que essa mãe e esse pai vão também dar mais do que 100% de credibilidade a você. Eu vou deixar uma tarefa para você que está me ouvindo aí. E lembrando, para você que não faz nada disso, você só tem a perder. E para você que está aí, eu vou deixar uma tarefa. Prepare o seu consultório, um kitzinho, uma gaveta, uma anamnese para as urgências. Ele vai escrever para mim quais as urgências que podem acontecer e se prepare tecnicamente também, se prepare de uma forma psicológica, como que você vai abordar, escreva no papel, comece a colocar isso para você, porque são coisas que vai acontecer, né, o tempo todo, e o bebê precisa, eu falo que quando as mães mais precisam de nós é na hora do momento dos traumatismos, não é verdade? Contem sempre comigo. Este programa foi feito para te ajudar. Você não está sozinho, eu sou a Tia Bela e te encontro no próximo vídeo. Um beijo!